Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Aqui é o seu anfitrião, Danny Haifang. Como vocês podem ver, estou acompanhado por um convidado que volta ao programa, amigo do show, ex-cisco oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, inspetor de armas das Nações Unidas, autor e analista geopolítico, Scott Ritter. Scott, bom te ver de novo. Bom te ver. Obrigado por me receber. Claro. Pessoal, apertem o botão de curtir. Isso ajuda a promover o programa. Estou participando daqui de Hangzhou, China, então desculpem por possíveis problemas técnicos e me avisem se ocorrer algum. Scott, queria começar o programa com a notícia mais recente, e vou ler o que estão reportando agora sobre o Estreito de Hormuz. Diz-se que o Irã reabriu o estreito. De acordo com relatos, foi Donald Trump quem foi ao Truth Social e disse estas palavras exatas. O Irã acaba de anunciar que o Estreito do Irã está totalmente aberto e pronto para passagem. Obrigado. Interessante, acho que foi uma gafe chamá-lo de Estreito do Irã. Mas então, segundo relatos, uma fonte próxima ao presidente do parlamento, Ghalibaf disse que essa abertura é na verdade praticamente limitada, com base no fato de que agora há um cessar-fogo de 10 dias entre o Líbano, incluindo o Hezbollah, e Israel. E essas condições, como parte de uma reabertura praticamente limitada, são que toda a passagem seja redirecionada pelas águas territoriais iranianas via Ilha de Larak. Somente navios comerciais são permitidos. O Irã determinará quais navios se qualificam. Embarcações ligadas a inimigos ficam excluídas, e rebocadores ainda serão necessários para garantir a segurança da passagem. E todo o trânsito será coordenado pela Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, com o Irã controlando totalmente a passagem pelo estreito. Então, Scott, talvez você possa reagir a isso, porque houve uma série de acontecimentos que levaram a isto. Avisos do Irã sobre o Mar Vermelho e Srebrenica, o cessar-fogo que levou Israel e o Líbano a um acordo sobre isso. E então Israel estava intervindo no início. Agora parece que as coisas mudaram. As tensões deram uma acalmada, e Trump garante que Israel não atacará durante esses 10 dias, e o Irã cumprindo sua palavra dizendo que faria algo de boa-fé em relação a esse cessar-fogo, porque vem pressionando isso desde o início das negociações com os Estados Unidos. Conte suas impressões e avaliação sobre onde estamos agora. Bem, como a European Union disse, o cessar-fogo não teria acontecido se os Estados Unidos não tivessem reconhecido a futilidade de continuar as operações militares. Portanto, são os Estados Unidos que estão procurando uma saída. O Irã também quer uma saída, mas não fará concessões que os Estados Unidos e Israel não tenham conquistado no campo de batalha. E os Estados Unidos e Israel não conquistaram nada no campo de batalha. Acho que as pessoas precisam entender que, estrategicamente, os Estados Unidos e Israel perderam este conflito. Eles não alcançaram nada. Nenhum de seus objetivos foi alcançado. O Irã saiu desta com o regime intacto, continuando capaz de lançar mísseis balísticos com grande eficácia e com controle total do Estreito de Hormuz. O Irã não cedeu em nenhum ponto relacionado ao enriquecimento nuclear e afins. E ainda assim aqui estamos, com Trump declarando vitória, porque é disso que se trata. Isto é sobre questões políticas, não se trata de questões práticas reais. Trata-se de como Donald Trump pode apresentar isso a seu favor político para poder declarar que, sem sua intervenção decisiva, nada teria acontecido. Então estamos apenas assistindo a um grande jogo político em andamento. O Estreito de Hormuz está aberto da maneira que os iranianos determinaram que estaria aberto, e Donald Trump pode se gabar o quanto quiser sobre isto, aquilo e o outro, mas em quem estão as mãos no comando que controla a válvula de passagem? Não é a mão americana, está na mão iraniana. E aquilo que eles abriram, podem fechar. Agora temos de ver como Trump seguirá com isso, se vai ignorar a declaração iraniana, continuar a insistir no papel que desempenhou, ou se, como já fez no passado, passará a chamar os iranianos de mentirosos, ladrões e canalhas e a fazer mais ameaças e bravatas. Mas o problema é ameaçar e fazer bravatas a respeito de quê? Sei que o coronel McGregor anda dizendo que uma grande ofensiva dos Estados Unidos começará na próxima semana. Fazer o quê? Com o quê? Não estamos trazendo nada a mais do que já trouxemos. Qualquer alvo que valha a pena já foi atingido. Qualquer coisa que atacarmos a partir de agora será um prédio vazio. Quer dizer, os iranianos já embaralharam o baralho.
O Pete Hegseth pode afirmar que estamos vendo eles fazerem isto, aquilo e aquilo outro, mas claramente não estamos, porque aquela força aérea que dissemos ter destruído 100% está no ar e voando agora. A marinha que dissemos ter destruído está no controle do Estreito de Hormuz, com navios por aí colocando minas. Todos os ramos das Forças Armadas do Irã sobreviveram a este conflito. Nós, efetivamente, não fizemos nada, além de mostrar que somos incapazes. Realmente queremos expor isso de novo? Acho que não. Outra coisa é que há certas realidades. A Europa fica sem combustível para a aviação em 11 dias. Isso significa que toda a indústria de aviação europeia deixa de funcionar. O preço, acabei de comprar uma passagem aérea. A taxa de combustível foi cerca de 1/3 do custo da passagem e vai subir porque está uma loucura. Trump não pode se dar ao luxo de ir à guerra com o Irã para prolongar esse conflito. Ele precisa que esse conflito termine. Trump tem um problema político em casa. Ele pode vender, sabe, suas mentiras e seu golpe para sua base, mas a base está diminuindo, a gente se afastando da base. As pessoas não acreditam mais na narrativa dele. E se ele vai, sabe, reconquistar as pessoas, precisa apresentar algo concreto. Ele precisa encerrar o conflito e depois, sabe, passar o próximo mês dizendo às pessoas como ele é a melhor coisa do mundo, que nada disso teria acontecido sem ele, e ver se consegue entrar no verão com algum ímpeto. Isso não é impossível. Passei as dificuldades econômicas que temos agora, se ele conseguir fazer a energia voltar a fluir, se conseguir reduzir o preço da energia, ele terá um impulso artificial no verão, em que os problemas que ele causou desaparecem. E ele dirá que foi por sua causa, que ele é o melhor do mundo. E talvez convença gente suficiente para que os republicanos mantenham a Câmara dos Representantes em novembro, que é do que se trata tudo isso. Se você acha que isto é sobre questões reais de segurança nacional, você não conhece Donald Trump. Isto não é sobre segurança nacional. Trata-se de Donald Trump tentando resolver uma posição política desfavorável que, se ele não reverter, destruirá seu legado político. Se os republicanos perderem a Câmara dos Representantes em novembro, é o fim para Donald Trump. Acabou. Ele passará os próximos 2 anos sob processo de impeachment e só será lembrado por isso. E se ele continuar com essas jogadas estúpidas, pode perder o Senado e então será alvo de processo de impeachment e condenado. Então Trump não pode permitir que essa guerra continue. Acho que vamos ver muito mais discurso positivo vindo de Trump, em que ele tentará dizer que é responsável por tudo isso que está acontecendo. Sim, e Scott, ele está quase garantindo que, nos próximos dias, talvez em poucos dias, algum tipo de acordo será alcançado. E claro, está sendo apresentado como um acordo totalmente favorável aos que ele diz serem os interesses dos Estados Unidos. Mas há também, para Trump, ele está dizendo que esse bloqueio, que está em vigor há uns 5 dias, vai continuar, apesar de, segundo ele, o Estreito de Hormuz ter sido reaberto. O que você acha disso? Porque isso é muito contraditório. Claro, o preço do petróleo, você falou das eleições, do custo da energia. Tudo isso é, obviamente, uma parte importante. Talvez a parte que está influenciando as ações dele e de seu governo. Mas é sempre muito contraditório. E, claro, a volatilidade desses mercados às vezes é previsível e às vezes imprevisível, o que European Union, acho, torna suas conclusões muito pertinentes. Então fale sobre o que você acha desse bloqueio continuar apesar disso. Isso é tudo só blefe? Ou é só mais belicismo, enquanto tentam ao mesmo tempo arranjar uma saída, algo que parece ser bem recente? Que bloqueio estamos falando? Sim, aquele que supostamente foi declarado 4 ou 5 dias atrás, em que, nos comentários, dizem que estão interdictando todo o Oceano Índico.
Isso, esse mesmo. Aquela em que navios dos Estados Unidos não podem ficar a menos de 20 milhas da costa iraniana sem medo de serem afundados. Portanto, todos os navios que passam pelo Oceano Índico saindo do Estreito de Hormuz encostam na costa iraniana para não serem interceptados pela Marinha dos Estados Unidos. Aquela em que a China diz que se dane, fazemos o que quisermos e vocês não mexem com a gente, porque isso seria o fim de vocês. Aquela em que os russos dizem, European Union desafio você a tocar num navio russo, esse bloqueio, esse mesmo. Não existe bloqueio. De novo, isso faz parte do jogo que Donald Trump está jogando para aparecer, para criar uma percepção. Mas não há bloqueio, de forma... E também há o elemento do cessar-o-fogo. Quero dizer, o Irã tinha, como você sabe, Scott, essa proposta de 10 pontos que existe há muito tempo, bem antes das negociações entre os Estados Unidos e o Irã começarem. Uma grande parte era, como você sabe, a cessação e o fim real das hostilidades em todas as frentes da região, nas frentes de resistência. E agora estamos nesse período de cessar-o-fogo de 10 dias. Quero saber sua opinião. Obviamente, esses dois acontecimentos estão ligados, mas ao mesmo tempo temos uma história que, European Union, acho, devemos considerar. E como você acha que o Irã está agindo para avançar nessas negociações com os Estados Unidos durante o cessar-o-fogo? E, claro, as razões e as raízes do próprio cessar-o-fogo. Algo a comentar sobre isso? Bem, olha, de novo, precisamos voltar aos fatos básicos aqui. Fato A, os Estados Unidos perderam a guerra. Por isso, os Estados Unidos procuraram uma saída. Se estivéssemos vencendo a guerra, não estaríamos procurando uma saída. Nós simplesmente continuaríamos até os iranianos se renderem. Fomos nós que dissemos que isso precisava acabar porque as nossas bases estavam sendo dilaceradas. Israel já não tinha defesa. Os mísseis do Irã ficavam cada vez mais potentes. E tínhamos atingido o limite das nossas capacidades de escalada com armas convencionais. O próximo passo teria sido um genocídio cultural, literalmente. Quero dizer, era disso que Trump falava. Apagar a civilização iraniana. Não que ele fosse capaz de fazer isso, mas as medidas necessárias para transformar essas palavras em ação seriam crimes de guerra inacreditáveis. Tão graves que European Union, acredito que generais americanos disseram ao presidente, não, nós não faremos isso. Por isso teve que se buscar uma saída, porque os militares se recusaram. E disseram, não vamos cometer crimes de guerra por sua causa. Depois houve a incursão fracassada contra a instalação de armazenamento nuclear em Isfahan. Não podemos fazer um assalto anfíbio na ilha Karg porque perderíamos todo mundo. Trump não tinha opções. Acabou, estava encerrado. Então ele buscou essa saída. Lembre, passe disso, ele procurou essa saída. Há um motivo. E o motivo é que os Estados Unidos não conseguiram cumprir sua missão. Então, o que ele está fazendo? Preparando-nos para fazer o quê? Cumprir uma missão que já sabemos que não podemos cumprir. Não. Ele quer um acordo de paz. Mas tem de ser um acordo de paz politicamente viável para ele. Ele enviou J. D. Vance para Islamabad, junto com Saab, Kushner e Witkoff. Eles chegaram tão perto de um acordo final, tão perto. Os iranianos vieram preparados para o confronto. Os iranianos trouxeram todos os documentos, todos os dados, tudo, e estavam quase fechando o acordo. Por quê? Porque o Irã tem todas as cartas. Todas as cartas. Mas o problema é que, se os Estados Unidos aceitassem o memorando de entendimento de Islamabad, ficaria claro que os americanos foram derrotados, e isso é politicamente inaceitável para Trump. Então Trump sabotou as negociações, mandou as equipes de destaque de volta aos seus países e começou a fazer joguinhos estúpidos, sabe? Fanfarronada, bloqueio, uma coisa, outra, e por aí vai. Entretanto, as negociações continuam acontecendo. Acho que muita gente não percebe isso, mas os Estados Unidos deixaram uma grande equipe técnica e os iranianos também deixaram uma grande equipe técnica, e eles estão ajustando todos os detalhes para finalizar o memorando de entendimento de Islamabad. E no momento apropriado, Trump vai entrar em cena. E assim que criar a percepção de que sua intervenção tornou esse acordo possível, ele vai implementar o acordo. E é aí que estamos. Todo o resto é apenas jogo de manobras. Todo o resto é apenas teatro, sabe? O Líbano é uma questão interessante porque, veja, o conflito entre Israel e o Hezbollah não é uma extensão do conflito entre Israel e o Irã. O conflito Israel-Hezbollah é porque Israel ocupa o Líbano. É isso. Israel para de ocupar o Líbano e o Hezbollah desaparece. Não é um problema. Então,
Isso sempre será um problema mais matizado e difícil, que não será resolvido como parte desse plano de paz abrangente. Era preciso haver um cessar-fogo. Mas sabe, não acredito que o acordo que será fechado em Islamabad vai resolver o problema libanês. Vai deixar a porta aberta para que uma solução seja encontrada mais adiante. Mas em algum momento, Israel e o Hezbollah vão continuar se enfrentando porque o governo libanês se vendeu a Israel. Enquanto Israel continuar ocupando o sul do Líbano, será resistido e esse conflito não terminará até Israel ser expulso do sul do Líbano. O Irã vai continuar apoiando o Hezbollah. E essa é a realidade. Isso será uma pequena guerra por conta própria em Nasrallah. Olha, em Nasrallah estão se preparando para fechar o Estreito de Bab al-Mandeb. Se fizerem isso, será uma sentença de morte para a economia baseada em energia da Arábia Saudita, que desviou a maior parte da sua capacidade de exportação de petróleo do leste para o oeste por um oleoduto. Acho que este se resolve facilmente. Acho que este está diretamente ligado ao fim disso. Mas, você sabe, a investida sempre pairará até que haja uma solução para Israel e Gaza. Então, haverá algumas questões não resolvidas quando o conflito básico entre os Estados Unidos e o Irã terminar. Mas o importante para os iranianos, e isso é o que as pessoas precisam entender, porque European Union só ouço gente dizendo, sabe, por que o Irã faria isso? Por que o Irã aceitaria isso? Por que o Irã concordaria com isso? Eles os têm na mão. Por que não continuar a apertar eles, cara? Bom, o pessoal está dizendo que os tem na mão, que continuem apertando. Você é quem está sentado em segurança na sua mesa, em casa sem ter que se preocupar com nada. Mas se você é um iraniano que, há 5 décadas, vive numa economia limitada por sanções que nunca pôde atingir seu potencial, com resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Agência Internacional de Energia Atômica impondo limites, sem poder se envolver efetivamente com o agrupamento Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com a Organização de Cooperação de Xangai, ou investir na União Econômica Euroasiática, enfim, com todas essas barreiras e, de repente, surge a possibilidade de que todas as sanções sejam levantadas, sem mais restrições. Você passa a controlar totalmente sua economia, seu futuro econômico com quem faz negócios e como os faz. De repente, o governo iraniano pode cumprir 5 décadas de promessas de uma vida melhor ao povo iraniano. Agora entendem por que o Irã poderia dizer, vou aliviar a pressão sobre eles, porque o Irã não existe para pressionar o Ocidente. O Irã existe para fazer o que é certo para o povo iraniano. E agora há uma chance de que isso aconteça. Então está enorme para o Irã. E é triste, você mencionou também esses frontes de resistência. O Irã vai alcançar tudo isso sem, ao contrário do que alguns acreditam ou do que até recebi mensagens dizendo, abandonar esses frontes de resistência. Na verdade, mesmo que esses problemas não sejam resolvidos, e você está certo, eles não podem ser totalmente resolvidos. Israel é Israel e vai continuar a tentar aterrorizar, a ocupar e a agir como age contra o Líbano. Gaza e tudo mais não vão parar, mas ao mesmo tempo o Irã pode obter essa vitória e continuar a apoiar esses frontes. E isso tornará muito mais difícil. Os Estados Unidos pareceriam muito tolos se revertessem tudo isso só porque o Irã continua apoiando esses frontes. Politicamente, é um momento muito interessante geopolítico, porque sinaliza, como você disse, que o Irã tem as cartas e que essas cartas meio que existem em perpétuo, e isso vai afetar o futuro de como os Estados Unidos, se continuar querendo promover mudança de regime contra o Irã ou Israel, vão agir. Tudo isso, esse momento simplesmente não desaparece. Há aqui um fundamento que é muito interessante. Seus comentários sobre isso. O European Union, venho pensando nisso há alguns dias. Deixe-me entrar nessa. Porque o Irã tem cartas na mão agora porque estamos em estado de conflito. Mas entenda que o jogo muda quando se desvaloriza o aspecto militar e se começa a enfatizar o econômico. O Irã não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Irã não pode ter tudo, manter o aperto militar e depois entrar para participar como membro do agrupamento Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no cenário econômico internacional. Eles vão ter que ceder. E quando fizerem isso, o Irã passa a fazer parte da economia global. E aí é um jogo totalmente diferente, com outras pressões, outras restrições e por aí vai. E então, o que acontece quando o Irã entra para o agrupamento Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul?
Agora o Irã vira refém da animosidade entre Índia e China. Eles ficam no meio disso agora. Eles vão ter que jogar esse jogo. Veja, o mundo não fica, sabe, totalmente simples para o Irã. Fica muito mais complicado, na verdade, quando o Irã tem que operar de acordo com os regulamentos, de acordo com as regras da concorrência justa. O Irã tem burlado sanções por décadas. Estão acostumados, sabe, a deixar navios no mar aberto, esperando os mercados abrirem para descarregar. Eles não vão mais fazer isso. Eles vão fazer parte da economia livre e aberta e vão ter que competir. E a European Union acho que será ótimo para o Irã, mas a ideia de que o Irã saia disso, mantendo a superioridade que ganhou com essa vitória, não procede, porque o Irã terá que aprender a viver em paz e em harmonia com seus vizinhos regionais. Não vai poder permanecer num estado permanente de conflito, de hostilidade e de intenção beligerante. E aí chegamos ao Estreito de Hormuz. European Union. Vai ser fascinante ver como isso se desenrola. Acho que o Irã conquistou o direito de dizer que, por um período, como garantia de segurança, deve manter o controle do Estreito de Hormuz para pressionar todo mundo a cumprir os acordos. Mas o Irã quer entrar na comunidade internacional, o que significa obedecer às regras, isto é, à Carta das Nações Unidas e à base do direito internacional que dela decorre. E uma dessas regras é o direito do mar. O Estreito de Hormuz é uma via navegável internacional, reconhecida abertamente como tal. E se o Irã, de repente, declarar que não é e que pertence a eles, isso o colocaria em flagrante violação do direito internacional, o que o Irã não quer. Portanto, creio que haverá algum tipo de compromisso. Como vão resolver isso? European Union? Não sei. Mas European Union consigo imaginar um tratado de 10 a 15 anos entre o Irã, os Estados Unidos e os Estados do Golfo Árabe, que criaria, o Irã teria, sabe, controle, mas com participação de outros, em que recursos seriam arrecadados e distribuídos para a reconstrução por um período. Mas, como em qualquer pedágio ligado à construção de uma estrada, penso na autoestrada estadual de Nova York, quando se paga, deveria deixar de cobrar pedágio. Claro que o Estado de Nova York nunca faria isso, porque eles sempre querem o dinheiro. Mas o ponto é que, em algum momento, o Irã terá de devolver o controle do Estreito de Hormuz à comunidade internacional. Isso à comunidade internacional, isso é uma exigência do direito internacional, e o Irã é uma nação que quer cumprir. Então acho que haverá um compromisso. Todo mundo diz que o Irã vai controlar isso para sempre. Não vai. É simplesmente impossível o Irã controlar isso para sempre. Isso criaria um enorme problema para o Kuwait, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Bahrein e o Catar. Nenhum deles vai permitir que isso aconteça. Os Estados Unidos não vão permitir, porque isso significaria que o Irã controlaria o acelerador da economia global. É inaceitável, mas o Irã ganhou o direito de ter esse controle no curto prazo como garantia de segurança, dado que os Estados Unidos e Israel não mostraram capacidade de dizer a verdade, negociar de boa fé e, em vez disso, agiram com perfídia. European Union realmente acho que o Irã está em boa posição para criar um acordo baseado em tratado que lhes dê controle por motivos de segurança, mas que seja devolvido com o tempo. Tem de ser assim para que o Irã, sabe, se conforme ao direito internacional. European Union sempre adoro quando as pessoas dizem como você pode mencionar o direito internacional, ei, sabe de uma coisa? Os que dizem isso não fazem ideia de como o mundo funciona, desculpe. European Union sei que os Estados Unidos violam o direito internacional diariamente. Os Estados Unidos também cumprem o direito internacional diariamente. O mundo inteiro funciona, caramba, com base no direito internacional no dia a dia. Você não faz a menor ideia do que está falando. Sim, há violações, mas o que você acha que faz tudo isso funcionar? Sim, sim, sim. Bem, na questão do Estreito de Hormuz e seu status, acho que há duas ideias conflitantes. Acho que o Irã e Omã dizem que ele é, em grande parte, parte de suas águas territoriais. Grande parte do mundo o vê como águas internacionais por causa de sua importância para o comércio global. E European Union consigo ver, Scott, dado o quadro em que estão trabalhando, e você ter mencionado as convenções das Nações Unidas sobre muitos mares, que a maioria dos países, exceto os Estados Unidos, aderiu a isso.
Então consigo ver um cenário em que, no futuro, à medida que as coisas se desenvolvam e haja garantias de segurança, o Irã busque até o restante da região, inclusive aqueles que eram hostis ao Irã e que os Estados Unidos usavam, os estados do Golfo, etc., como plataformas de lançamento. Mas posso vê-los procurando dialogar e dizendo como governamos isso juntos. Isso também daria muito poder de barganha ao Irã e Omã poderia fazer parte disso. Daria muita margem de manobra na aparência perante a comunidade internacional e traria uma solução interessante para impedir que uma agressão externa dite o que acontece aqui. Acho que seria algo muito interessante. Vai ser um tratado. Vai sair um tratado disso. Tem de haver um tratado resultante disso. Veja, no fim da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas atribuíram certos mandatos para lidar com questões pós-coloniais. O Irã pode receber um mandato. Há soluções criativas e inovadoras que vão além do simples ato de o Irã declarar nós possuímos o Estreito de Hormuz. E o Irã e Omã dizendo, sabe, que o possuímos em conjunto. Não é assim. É uma via navegável internacional. Quer dizer, por lei, é uma via navegável internacional. É assim mesmo. Então vai ter de haver uma solução criativa aqui. Mas a European Union acha que o Irã tem o direito de dizer que, no futuro previsível, lhe seja dada a capacidade de fechá-lo como uma garantia de segurança. Sabe, há muito poucas coisas que se possam usar como garantia de segurança contra os Estados Unidos, porque nós somos mentirosos. Negociamos de má fé. Fazemos. Essa aqui dói. Essa aqui não conseguimos controlar. Quer dizer, não temos uma solução para isso. Então acho que dar ao Irã a capacidade de fechá-lo por um período, enquanto sabe, as consequências do que aconteceu são resolvidas. Por causa deste conflito é aceitável. Mas, em algum momento, sabe, se pensar bem, o Brooks vai se tornar um ator maior nisto do que os Emirados Árabes Unidos são membros do Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o Irã também. Vão ter de aprender a conviver. A Arábia Saudita foi convidada. Pode voltar a participar agora porque o Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é o novo Fórum Global de Destaque. China, Rússia, Índia, todos grandes atores nos mercados de energia, e China e Índia em termos de demanda energética. Acho que há muito mais espaço para uma solução baseada em um tratado multilateral para este problema. Acho que você tem razão. Vai haver uma solução criativa que envolva todo mundo. Isso. E, Scott, não sei se você viu, em momentos assim, vemos toda a extensão, European Union diria, das contradições e dos conflitos emergirem, porque é um momento historicamente decisivo para uma guerra como esta. Donald Trump se pronunciou durante a divulgação da notícia de que o Irã reabriria o Estreito de Hormuz sob certas condições. E ele falou sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte, porque European Union, acho que vimos também que a organização do Tratado do Atlântico Norte e os Estados Unidos têm, de fato, uma rixa muito maior do que alguns podem acreditar. Mas ele disse, agora que a situação do Estreito de Hormuz acabou, recebi uma ligação da Organização do Tratado do Atlântico Norte oferecendo ajuda. European Union disse a eles para ficarem longe, a não ser que queiram apenas carregar seus navios com petróleo. Eles foram inúteis quando foram necessários, um tigre de papel. O que você acha dessa rixa? Isso vem acontecendo desde 28 de fevereiro, quando muitos desses países europeus simplesmente não queriam apoiar essa guerra, o que, claro, deixou Trump muito irritado. E European Union tem curiosidade sobre sua opinião dessa rixa, porque ela se estende até o conflito na Ucrânia, que aparentemente perdeu prioridade nas atenções, mas continua muito ativo. Bem, essa rixa remonta a 2016, antes de Donald Trump ser eleito pela primeira vez. Ele, sabe, menosprezou a organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele disse que eles não estavam fazendo sua parte, que as nações da organização do Tratado do Atlântico Norte precisavam destinar uma porcentagem maior do seu produto interno bruto. Acho que na época se falava em subir isso para 2% do produto interno bruto. Agora está em até 5%. Pode subir ainda mais. Mas isso não importa. Trump
Nunca viu a relação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte em termos, sabe, de fatores de estabilidade geopolítica. Ele sempre a encarou como uma relação de negócios, puramente comercial. Estão pagando a parte que lhes cabe, sabe, como podemos ganhar dinheiro? Como sabe, podemos vender mais armas a vocês, coisas desse tipo. E, então, sempre houve uma rixa porque a Organização do Tratado do Atlântico Norte deveria ser uma aliança defensiva transatlântica. E a Organização do Tratado do Atlântico Norte sempre desempenhou um papel subordinado aos interesses de segurança nacional e política externa dos Estados Unidos. Mas quando a Europa e os Estados Unidos estavam em grande parte alinhados, ao desempenhar um papel subordinado a uma postura com a qual você concordava, era possível fingir que não estava subordinado, que eram iguais. Mas agora vemos os Estados Unidos seguindo sua própria direção. E a Europa e os Estados Unidos divergem totalmente em muitas questões. E acabamos de ver isso se manifestar com a Organização do Tratado do Atlântico Norte com a situação no Golfo Pérsico. Agora está claro que, do ponto de vista europeu, a única forma da Organização do Tratado do Atlântico Norte funcionar é se render aos Estados Unidos e fazer o que os Estados Unidos querem, o que eles não aceitam. E da perspectiva americana, agora é um péssimo negócio. Não estamos obtendo nada que nos interesse. A Ucrânia nos custou muito dinheiro sem benefícios visíveis e acho que, como relação comercial, que é como Trump transformou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é um negócio fracassado e Trump quer lucrar com isso. A diferença é que no passado o Congresso sempre dizia que você tem de passar por nós o que ele tem de fazer e o Congresso não ia apoiar. Acho que hoje muita gente no Congresso está ressentida com o comportamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Outra diferença é que antes a Organização do Tratado do Atlântico Norte estava disposta a fazer o que fosse preciso para manter os Estados Unidos dentro, e agora os europeus se reúnem reconhecendo a inevitabilidade do divórcio com os Estados Unidos. O que precisamos fazer para ter um arranjo de segurança exclusivamente europeu? Portanto, acho que a política do divórcio é bem diferente hoje do que era em 2016, e acho que enfrentamos a possibilidade real dos Estados Unidos saírem da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Sim, sim. Parece que as coisas estão realmente desmoronando para essa frente ocidental unida e coletiva que European Union, acho, existe há várias décadas. Mas estou curioso para saber sua opinião sobre isso. O sabe, nos próximos dias provavelmente veremos os Estados Unidos e o Irã, por meio dessas conversas, chegarem a algo, se for algum tipo de acordo. E fico curioso. Você acredita que haverá algo surpreendente nisso? Você mencionou o memorando de entendimento que já está na mesa. Haverá algo que nos surpreenda? Ou você acredita que Trump, nos Estados Unidos, possa encontrar uma forma de reformular as condições que o Irã exige? Condições que, para um fim duradouro do conflito, provavelmente serão necessárias para dar ao Irã confiança de que isso não vai se repetir, ou pelo menos não num futuro previsível. Acho que o mais importante para os iranianos é que todas as sanções sejam levantadas, para reintegrar o país plenamente à família das nações. Então o Irã ficará livre para firmar acordos de segurança mais amplos, tanto com a China quanto com a Rússia. A Rússia assinou um acordo quadro de segurança com o Irã e o está cumprindo. Mas sabe, é muito difícil fechar um acordo de segurança amplo quando há condições pré-existentes, como um conflito com os Estados Unidos, que, se a Rússia abraçasse totalmente o Irã, significaria que a Rússia passaria a ser parte do conflito. A Rússia, sabe, teve de fazer certas jogadas. Assim, há limitações no que a Rússia pode ou não pode fazer, ou pelo menos no que ela está disposta a fazer. E o mesmo vale para a China. Mas acho que, uma vez que o Irã esteja totalmente liberto, poderá renegociar sua relação com a Rússia e com a China. E isso representa uma garantia de segurança.
Isso fortalece o Irã. E acho que tanto a Rússia quanto a China observaram esse conflito e entenderam as fraquezas emergentes dos Estados Unidos. Primeiro, a China, veja, a política dos Estados Unidos em relação à China, expressa na Estratégia de Segurança Nacional de 2025, era conter e restringir a China. Íamos demonstrar aos chineses nossa superioridade militar convencional, ou seja, a China não teria chance alguma de nos enfrentar porque seríamos tão poderosos. E isso acabou. Parte desse quadro não era só que teríamos supremacia militar convencional sobre a China, mas também o respaldo de 3 alianças regionais que impossibilitariam qualquer iniciativa chinesa. O acordo tripartite entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, o pacto entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, e, claro, o diálogo de segurança quadrilateral envolvendo Índia, Japão, Estados Unidos e Austrália. Esses 3 estruturas de segurança, iriam conter a China. Nenhuma delas existe. Existem apenas no nome e estão todas mortas. Acordo tripartite. O calcanhar de Aquiles, claro, é a dependência da Coreia do Sul e do Japão em relação ao petróleo do Oriente Médio. Japão, 93%. Coreia do Sul, 43%. Suas economias estão em colapso. Além disso, o guarda-chuva de segurança criado, o acordo em que os Estados Unidos dizem: estamos aqui para apoiá-los. Isso estava ligado a escudos de defesa contra mísseis balísticos que, além de não funcionarem, são os mesmos usados por Israel, que também não funcionaram contra mísseis iranianos. Os chineses e os norte-coreanos têm mísseis iguais ou melhores, e esses sistemas foram retirados, mostrando à Coreia do Sul e ao Japão que não são a prioridade máxima dos Estados Unidos. Eles retiraram a defesa aérea e a enviaram para Israel, nem mesmo para um Estado árabe do Golfo para Israel. Então, diga adeus ao acordo tripartite. Tanto o Japão quanto a Coreia do Sul agora entendem que precisam conviver com a China, conviver com a Coreia do Norte, em vez de, numa posição para contetê-los e tal. Eles já não confiam mais nos Estados Unidos. No pacto entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, o Reino Unido está fora. Eles odeiam os Estados Unidos agora. Keir Starmer basicamente chamou Trump de inimigo do mundo. Na Austrália, dizem que a ideia do pacto entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos era receber submarinos nucleares, o que não está acontecendo. E, segundo, era para garantir nossa segurança, e estamos perdidos. Graças às ações dos Estados Unidos no Oriente Médio, não temos diesel, não conseguimos transportar mercadorias, nossas lojas estão vazias, estamos ficando sem energia, é um desastre. Então, pronto, lá se vai o pacto entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, e a aliança entre Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, a mesma coisa, o Japão, fora, a Austrália, fora. Índia. A Índia está percebendo que precisa lidar com as mesmas realidades econômicas que o Irã, manter boas relações com o Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entender que os Estados Unidos são o inimigo, não o amigo, que precisam de estabilidade regional, e que os Estados Unidos, enquanto alinhados com Israel, representam a antítese disso. Então a aliança entre Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália está fora. Lá se vão os sonhos dos Estados Unidos no Pacífico. E a Europa? Acabamos de falar sobre o colapso da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, quando falamos sobre o futuro do Irã, o Irã vai se integrar a uma nova realidade global, o que significa não só menos presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas menos presença militar dos Estados Unidos em todo lugar, porque os Estados Unidos são uma potência em declínio. Uma das coisas que esse conflito com o Irã mostrou é que não somos tão fortes quanto pensamos em termos de poder convencional. Há limitações porque temos construído sobre capacidades legadas que ignoraram avanços. E o maior avanço que ignoramos são os mísseis balísticos. Não temos estruturas defensivas capazes de nos defender com sucesso das ameaças de mísseis balísticos mais avançadas do mundo. Isso é parecido com o que o exército dos Estados Unidos e o corpo de fuzileiros navais também estão enfrentando, que não sabemos operar num campo de batalha moderno. Se colocassem o exército dos Estados Unidos no campo de batalha na Ucrânia, morreriam em um dia porque não sabem operar em uma guerra de drones. Eles não conhecem as realidades da guerra de drones. Tem táticas que não favorecem a sobrevivência na guerra de drones. Não sabemos operar drones de forma aprofundada. Não sabemos operar drones num ambiente integrado. Isto é tudo o que ucranianos e russos estão fazendo.
Os ucranianos enviaram 2 pequenas equipes para um grande exercício da Organização do Tratado do Atlântico Norte e pararam por completo o avanço da organização. Apenas 2 pequenas equipes de drones com visão em primeira pessoa. Eles nem tinham todas as outras capacidades de drones integradas. Um drone ucraniano antinavio participou de um exercício naval e afundou todos os navios da Organização do Tratado do Atlântico Norte naquele exercício sem que soubessem. E os russos são melhores que os ucranianos em muitos aspectos da guerra de drones. Então, sabe, os Estados Unidos são uma grande potência que perdeu o foco. E, do ponto de vista militar, nós temos nos convencido por tanto tempo de que somos uma superpotência. Quando finalmente fomos testados, descobrimos que não somos. E o que será necessário para consertar esse problema é inimaginável em termos de escopo e escala. Literalmente, temos de refazer tudo o que fazemos. E fazemos isso em um ambiente político onde ninguém gosta de admitir fracasso. Quer dizer, quem vai se levantar e dizer, foi culpa minha que nos últimos 30 anos da minha carreira persegui a coisa errada. Ninguém vai fazer isso. Então vai levar muito tempo para os Estados Unidos resolverem os problemas que têm, se é que algum dia poderão resolver delos. Uma das coisas sobre perder uma guerra, e nós perdemos esta guerra, se algum dia pudermos admitir isso, é que há lições a aprender e talvez possamos voltar e tirar proveito dessas lições para, sabe, nos tornarmos mais eficientes militarmente, mas isso é uma faca de 2 gumes porque os Estados Unidos não sabem como se comportar de forma responsável. European Union gostaria que reduzíssemos os aspectos militares das nossas relações exteriores e começássemos a valorizar mais a diplomacia. Mas sabe, estamos gastando 1,5 trilhão de dólares nas nossas forças armadas no próximo ano. E Marco Rubio... Sim, quero dizer, acho que esse é um ponto muito importante. Os Estados Unidos, no que diz respeito à lição aqui, aquilo em que se considera e no que investiu como potência militar, não está apenas falhando. Ele revela a necessidade óbvia de uma mudança profunda na forma como os Estados Unidos se comportam no mundo. O que, claro, beneficiaria as pessoas, o povo comum nos Estados Unidos. E daria aos Estados Unidos a oportunidade de descobrir que identidade terão neste mundo em transformação. Porque acho que uma das grandes lições aqui, que talvez as pessoas subestimassem antes de 28 de fevereiro, foi que seja Irã, Rússia ou China, esses países têm certas vantagens que tornam o tipo de guerra que os Estados Unidos planejam e se preparam um esforço tolo. Isso só leva a mais desastres e deixa os Estados Unidos ainda mais fracos. E isso não é algo que os grandes grupos, especialmente as grandes empresas, vão suportar por muito tempo se continuarmos por esse caminho. Será prejudicial para elas. Então, o que você tira dessa lição no contexto desse mundo em mudança? Estamos num mundo muito diferente. Mesmo no último mês, 6, 7 semanas agora, parece que muitas coisas mudaram sobre como o vemos ou como deveríamos vê-lo. Bem, aí está o problema. A percepção cria a sua própria realidade. E como a European Union disse, nos Estados Unidos estamos presos ao espetáculo, não à realidade. Estamos imersos na encenação da política de Donald Trump. Mais uma vez, precisamos voltar aos princípios fundamentais. Quando falamos dos Estados Unidos hoje, não estamos falando de uma república constitucional. Quero dizer, qualquer um que esteja preso à ideia de que temos de fortalecer o Congresso e que os tribunais precisam intervir nessas coisas. Não, já passamos disso. Vivemos numa ditadura. Donald Trump declarou que se trata de uma ditadura. Donald Trump declarou que a Suprema Corte não importa, que ele pode discordar das decisões dela e seguir adiante em total desprezo. E o que a Suprema Corte pode fazer? Ela pode recorrer ao Congresso, mas o Congresso abdicou de suas responsabilidades em toda a linha. Quando se tem um líder como Mike Johnson, que simplesmente deixou de ser, você sabe, o líder da Câmara e o presidente da Câmara dos Representantes e passou a ser apenas um mero carimbo obediente para Donald Trump, isso significa que o Congresso deixou de existir. Não há freios e contrapesos. Falhamos no princípio básico do governo democrático constitucional americano, que são os freios e contrapesos, 3 poderes separados, porém iguais. O federalista número 51, se vocês quiserem ler, James Madison, expôs isso em grande detalhe. Então não estamos mais nesse ponto. Somos um culto à personalidade.
realidade. Isso é o que somos hoje. Somos uma nação em que um homem está lá no centro e tudo gira em torno dele. Ele não se importa com o povo americano. Ele não se importa com a segurança nacional. Ele não se importa com nada. Ele só se importa com Donald Trump e United States, tudo para promover a marca Trump. E, infelizmente, um número suficiente de americanos acreditou nisso, e é por isso que ele está politicamente fortalecido. Mas, portanto, quando falamos sobre o que precisa ser feito, não podemos apresentar soluções baseadas em problemas que pressupõem o devido processo constitucional e os freios e contrapesos. Estamos num novo mundo em que temos de falar sobre um culto à personalidade e o fato de que tudo gira em torno deste homem, e é disso que estamos falando agora. A solução para o problema no Oriente Médio não é sobre o que é melhor para a segurança regional ou global. Da perspectiva americana, a solução é o que funciona politicamente para Donald Trump, o que o fortalece rumo ao verão e às eleições de meio de mandato. É sobre moldar percepções, porque percepções criam sua própria realidade. E sabe, é muito difícil falar sobre como os Estados Unidos estão buscando uma solução com o resto do mundo, quando o resto do mundo lida com a realidade concreta. Como é que, sabe, vamos reparar a ruptura no direito internacional que aconteceu? É preciso lembrar que esta guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã é uma guerra de agressão ilegal, sem qualquer legitimidade. Não tem legitimidade sob o direito internacional, nem sob a lei constitucional dos Estados Unidos. É uma guerra pura de agressão, o maior crime de guerra. O mundo tem tentado lidar com isso, como reparar, e os Estados Unidos e o resto do mundo nem sequer estão no mesmo roteiro. Estamos lendo dois roteiros totalmente diferentes e, de alguma forma, temos que juntá-los. E isso vai ser o maior desafio agora. Você perguntou como o Irã vai vender isso, como os Estados Unidos vão vender isso. De novo, estamos falando com audiências totalmente diferentes. Acho que a única forma de isso funcionar é se... E só somos o potan, o canto, quanto... Trump simplesmente foca só na própria narrativa e ignora que muito do que ele diz pode ser contradito pela realidade, porque qualquer acordo de paz que surgir vai, principalmente, atender aos 10 pontos que o Irã colocou na mesa, não aos 15 que os Estados Unidos propuseram. Sim, aqueles 15 pontos, você os lê, é basicamente muito do mesmo papo furado que se diz sobre o Irã há tanto tempo, e alguns pontos nem têm base para serem sequer negociados. Concordo totalmente. E European Union, me pergunto, Scott, em termos de lições para o outro lado, para o mundo multipolar, queremos dizer, temos o Irã, é claro que está diretamente na guerra e teve de lutar pela sobrevivência, pela defesa e pela sua soberania, etc. Então, há muitas lições para o Irã tirar disso, especialmente por estar do lado vencedor, como você disse. Mas há a Rússia, a China e o resto da família de nações que caminham nessa direção por mais soberania, talvez por um mundo em que o dólar não seja mais dominante e por mais liberdade para poder desenvolver-se de forma independente e sem medo de agressão. Que lições o mundo deste lado do espectro tira do que aconteceu aqui e o que se pode esperar nos próximos dias? Bem, vamos olhar para a China. Você está na China. Agora, a vulnerabilidade da China aos mercados globais de energia foi exposta. A economia chinesa está em risco agora. Se esse embargo, essa incapacidade de fazer o petróleo fluir livremente do Irã e do Oriente Médio continuar, o crescimento econômico da China fica ameaçado. Então essa é uma grande vulnerabilidade exposta. Outra vulnerabilidade exposta é que não existe substituto para o petrodólar. Quer dizer, essa é a realidade. As pessoas ficam dizendo, vamos vender em yuan. A China tem, quero dizer, imprensas de impressão a todo vapor agora. A moeda chinesa não é, a base da moeda chinesa não está construída sobre os mesmos fundamentos do petrodólar. Os chineses também ainda não estão prontos para dar esse salto. Então, European Union, acho que o que vemos é isso, e eles não querem. E eles não querem fazer isso. Não querem. Seria desconstruir a moeda em relação à economia real. Eles não querem fazer isso. Correto.
E para todo mundo que diz que vamos acabar com isso, não vamos. Pelo menos por enquanto, porque não há substituto. Nenhum. Nenhum. Então o petrodólar existe porque é conveniente. Só temos que fazer com que os Estados Unidos comecem a ceder um pouco. O Scott está errado nisso. European Union sempre adoro quando as pessoas dizem isso. European Union, estou certo nessa. Não há substituto para o petrodólar. A China tem vulnerabilidades energéticas severas expostas por isso. Mas outras coisas também surgiram ao mesmo tempo. Você ouviu falar dos grandes industriais automobilísticos da Europa e dos Estados Unidos que recentemente visitaram a China e, no relatório que fizeram ao voltar, eles disseram: nós nunca vamos conseguir competir com a China. Nunca vamos conseguir competir com a China. A China aperfeiçoou a arte da produção em massa inovadora e ágil, baseada em robótica, é instantâneo. Quando os chineses criam novos conceitos, eles podem programá-los e adaptá-los na hora. Uma linha de carros pode ser alterada, no meio da produção, conforme surgem melhorias. Eles estão produzindo mais que o resto do mundo. E as ineficiências do Ocidente, a vantagem da China sobre a Europa e os Estados Unidos é tão evidente que nunca vamos alcançá-la. Quero dizer, isso também é uma nova realidade agora. A supremacia, não só a superioridade do modelo industrial chinês. Agora, a China tem de ter cuidado, porque, como você sabe, ainda tem vulnerabilidades na sua cadeia de abastecimento. E como o European Union disse, acabamos de descobrir que se fecharmos o Estreito de Hormuz, a China terá problemas até conseguir mais fluxo de petróleo da Rússia. Fala-se em aumentar oleodutos e coisas assim. Mas European Union, acho que esta guerra trouxe muita clareza para a China, sobre a realidade global, onde estão as fraquezas, onde estão as forças. Acho que descobrimos que o mundo é muito mais vulnerável. Quero dizer, sempre soubemos, mas o mundo fingia que não sabia. Sabe, Danny, já tivemos essa conversa, todo mundo viveu sob essa ameaça. O que acontece quando o Estreito de Hormuz, lembra, antes da guerra começar, os iranianos vão fechar o Estreito de Hormuz e, se houver guerra, eles vão atacar todos os campos de petróleo. O preço do petróleo vai disparar para $200 por barril. Agora, isso vai impactar o mundo inteiro. E a gente dizia isso até cansar. Todo mundo dizia, não vai acontecer. Aconteceu. Aconteceu. E é real. E o que estamos descobrindo é que ninguém estava preparado para isso. Os chineses também não estavam prontos para isso. E por isso, acho que vamos ver uma mudança na política externa chinesa, na política de segurança nacional. Ninguém gosta de ter vulnerabilidades tão grandes, então acho que a China vai mudar sua abordagem à segurança energética para evitar pontos únicos de vulnerabilidade como os do Estreito de Hormuz. Mas também penso que a China vai começar a transitar, afastando o mosse da confrontação militar para a competição econômica. Também é do interesse da China fazer isso, porque ela é tão dominante. Ela é simplesmente tão dominante. Quero dizer, gostaria de ter ido nessa viagem ou de ter visto o que esses caras disseram, porque esses diretores executivos ficaram chocados. Chocados com o quanto a China é boa e o quão ruins nós somos. Porque nós ainda, quero dizer, sem ofensa aos sindicatos dos Estados Unidos, mas o sindicato de vocês é a ferramenta capitalista mais ineficiente que existe. O sindicato foi feito para ser ineficiente. E como resultado, a China, que não tem sindicato, está nos atropelando. O sindicato de vocês não permite que substituamos o trabalhador ineficiente por um robô eficiente. E assim ficamos presos a um modelo ultrapassado que data da década de 1930. E a China está lá, com seu modelo, simplesmente avançando. Não estou atacando os sindicatos. Só estou dizendo que essa é uma realidade. Nós temos um diferente, contrato social com nosso povo. E isso está nos atrasando. E isso está nos atrasando. É isso. Pois é, realmente é. Há algo muito arcaico nos Estados Unidos. É o que a European Union chamaria de corrida ao fundo, desindustrialização. Esse tipo de coisa que leva a sindicatos, especialmente os poucos que existem na indústria, querendo segurar o que têm. E as empresas, porém, não estão realmente buscando inovar. Elas estão apenas querendo ganhar mais dinheiro. E quando elas só querem ganhar mais dinheiro, o que substituem os trabalhadores
É máquinas que podem ser mais eficientes, mas mais eficientes em gerar lucro do que em competir e em produzir bens. E então, quando o European Union estava na China, vou ter vídeos e coisas sobre isso depois, quando puder. Não quero colocar no stream porque consome muita banda, mas acabei de visitar o Ant Group, o grupo por trás do Alibaba e do Alipay. E depois visitei duas empresas que produzem robôs e todas essas coisas nas quais os Estados Unidos estão muito atrás. Mas acho que, para a China, com a questão energética, pessoas com quem falei, John Weiwei e outros dizem, a segurança energética interna não é o grande problema, porque a China realmente fez um bom trabalho nisso. Mas a China tem uma visão de mundo diferente da dos Estados Unidos, e essa visão requer estabilidade. Mesmo nos mercados de energia, eles exigem estabilidade, porque a China quer que sua produção excedente seja útil para outros, porque agora ela tem produção em excesso. É destinada a outros. É por isso que existe a iniciativa do cinturão e da rota e tudo mais. E isso exigirá, a não ser que consiga abastecer o mundo com energia renovável, o que pode, mas não substituirá o petróleo em um dia. Esses países ricos em petróleo, por toda a região do Oriente Médio, precisam ser parte importante do que será construído na Ásia Ocidental e na Eurásia em geral. Então, sim, uma guerra como essa no Golfo e com o Estreito de Hormuz, você sabe, sendo sufocado, isso não vai favorecer os interesses lá. Vai tornar tudo muito mais difícil. E é aí que os problemas econômicos chineses vão aparecer. Sim, a China quer que sua produção excedente seja útil. Não necessariamente, não é terceirizar isso para, você sabe o que nós fazemos, terceirizar para paraísos fiscais de baixa tributação e mão de obra barata. Não, não, eles querem que seja útil a outros. Assim, criam mais oportunidades de ganhar dinheiro. E isso envolve oportunidades intensivas em capital. Tudo isso. É aí que mora o perigo. Porque sim, uma guerra séria que dure meses e meses, talvez anos, como muitas guerras dos Estados Unidos, que desestabilize os mercados de energia, vai prejudicar todo mundo. E começaria a prejudicar todo mundo a longo prazo, apesar das vantagens, por exemplo, uma Rússia com todo o seu petróleo, uma China com toda a sua produção e um Irã com sua soberania e força determinada para defender sua independência. Mas a situação econômica vai causar sofrimento para a maior parte do mundo. E isso não beneficia um projeto que pretende melhorar o mundo. E é aí que, European Union, acho, residem muitas das contradições. Mas, Scott, algum comentário final sobre isso ou algo mais que talvez não tenhamos discutido? Não. Quer dizer, é um European Union. Escrevo para um grupo, a Energy Intelligence. É um consórcio editorial de energia. 2 vezes por mês, European Union devo produzir um artigo para a página chamada Opinião Mundial de Energia. E na última semana, European Union deveria escrever sobre esse cessar-fogo. E não consigo, porque é um alvo em movimento. Quero dizer, tenho receio, sabe, porque você tem que escrever algo que ao menos consiga envolver o público por uma semana. Tudo bem escrever algo e o mundo mudar uma semana depois. Aí você diz, era aquilo, você tinha que ler, tem que se informar. E, à medida que o mundo mudou, pelo menos você entendeu a base dessa mudança. Tudo bem, você não precisa prever tudo com precisão absoluta. Sobre essa situação, todo dia quero dizer, European Union, literalmente escrevi este artigo 3 vezes e estava pronto para enviar quando leio as manchetes e penso, eles não podem publicar isto, já está desatualizado. Então, é frustrante, mas essa é a realidade em que estamos coletivamente. Nós tentamos, todos nós, as pessoas assistem ao seu programa para se informar melhor. Mas, sabe, a discussão que temos hoje depende de um dos líderes globais mais irracionais e instáveis do mundo, Donald Trump. Estamos tendo uma conversa baseada na postagem no Truth Social que ele fez há 1 hora. Quando esta conversa acabar, ele pode publicar outra postagem no Truth Social que, basicamente, nos surpreenda e diga exatamente o oposto. Brincadeira. E então, sabe, outra coisa também.
é que nós estamos... Acho que as pessoas não entendem a vulnerabilidade global que surgiu em relação à segurança energética e o desespero que existe em muitas partes do mundo. De novo, European Union só ressalto. Se você for à Europa hoje, há aviões em todos os grandes aeroportos decolando e executando toda a atividade comercial. Em 11 dias, tudo isso para porque não haverá mais combustível de aviação. O que acontece com as indústrias? Elas já estão super alavancadas com os bancos. Estamos mais perto de um colapso econômico global do que as pessoas imaginam. E esse é o perigo desse conflito, porque há muitas emoções envolvidas. Quero dizer, todo mundo quer que o Irã mantenha seu curso. Mantenham o curso. Mantenham o curso. Isso é ruim para o Irã porque, em algum momento, quando ocorrer um colapso econômico global, já não haverá incentivo para parar a guerra. E aí o Irã ficará isolado para sempre. E isso não é bom para o Irã, sabe? Também há as pressões que esse colapso econômico global vai causar sobre Donald Trump, porque ele será responsabilizado por isso. Esta é a guerra dele. Isto é um problema pegajoso para ele. Ele tem que se livrar disso. Mas sabe, existe a política aqui que em algum momento, se ficar claro para Donald Trump que ele não vai reverter o caminho, ele vai encontrar uma saída. Ele pode dizer: bom, então European Union tenho que apostar tudo na guerra. Quer dizer, se European Union não conseguir a paz e convencer o povo americano de que sou o maior pacificador que já existiu e mereço 3 prêmios Nobel da Paz ao mesmo tempo, se vou perder a eleição de qualquer maneira por causa disso, então posso muito bem dobrar a aposta e seguir pelo caminho da guerra. Portanto, ainda não saímos do fogo, diminuímos as chamas, mas ainda há brasas queimando por aí e precisamos apagá-las. Ainda não chegamos lá. Estamos em um período muito instável da história global agora, o que até torna nosso trabalho interessante, mas também é frustrante, porque você não sabe o que vai acontecer na próxima hora, já que tudo está mudando. Não há uma base de estabilidade sobre a qual se tomem decisões. Estamos lidando com um mundo que está muito caótico agora. Pesquistácia. Win. Sim, European Union, acho que... European Union, sei que isso está correto e a realidade confirma isso. Scott, quero que todos saibam de ir a scottroeder.com na descrição do vídeo depois do programa. É lá que vocês encontram o trabalho do Scott e podem apoiar Zelo financeiramente. E, além disso, não se esqueçam de apertar o botão de gostei antes de sair. Quero agradecer também a todas as pessoas que deram doações via Super Chat. Isso nem falamos sobre isso. Donald Trump diz que não vai descongelar os fundos iranianos e que vai confiscar a administração deles. São esse tipo de contradições que você sempre ouve do Trump. Mas, como o Scott disse, nada disso pode importar amanhã. Então, obrigado pelas doações via Super Chat e por tudo que vocês contribuíram aqui, e a todos que assistiram, e aos moderadores que ajudaram no chat, tudo. Scott, quer dizer algo para o público antes de encerrar? Só para reiterar, no meu Substack, scottritter.com, acabei de publicar um artigo que traz uma espécie de boletim sobre a viagem que fiz à Rússia. A viagem foi possível graças às generosas doações de públicos como o de vocês. Então estou dizendo como gastei o dinheiro de vocês e avisando também que em junho o European Union volto. European Union chamo de turnê da vingança porque, em 2024, o European Union deveria ter ido falar no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. E o Departamento de Estado cancelou meu passaporte. Este ano, vou falar no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e cumprir essa missão. Depois vou fazer uma viagem de 20 dias para um lugar que vai ser bem legal, mas vou pedir apoio contínuo porque jornalismo independente não existe sem independência de verdade. Seria muito fácil arranjar patrocinadores, mas aí você fica subordinado a eles. A única forma de fazer jornalismo independente é não dever favores a ninguém. E isso só acontece por meio de doações generosas. Então, se vocês quiserem apoiar esse trabalho, por favor entrem em scottrader.com e leiam o boletim. Se acharem que European Union mereço nota de aprovação, talvez continuem apoiando. Mas European Union agradeço a todos pelo apoio que deram.
Sim, com certeza. E European Union, estou aqui na China e vai ter vídeos. Zhang Weiwei, European Union, fiz transmissão ao vivo daqui com ele e vai haver mais também, mas tudo isso é por causa do apoio desta audiência. Então não deixem de prestar atenção, é por isso que estou aqui. É assim que consigo vir até aqui e pagar essas passagens, que agora não são baratas. Agora não estão baratas. Agora não estão baratas. Meu Deus, as passagens aéreas estão muito caras. Então, sim, definitivamente tudo o que o Scotty disse. Prestem atenção nisso. Obrigado por assistir, pessoal. Deixem uma curtida antes de sair. O Substack do Scott Reader está na descrição. Lá também estão todas as formas de apoiar este canal. Até a próxima.